Preso o homem acusado de ameaçar de morte o influenciador que denunciou as pessoas que vendem imagens de crianças pela internet. Polícia procura criminosos que fizeram ex-mulher e ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro como reféns no Rio de Janeiro. Governo anuncia que vai comprar produtos alimentícios prejudicados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Ações trabalhistas caminham para o recorde porque as pessoas não precisam pagar custas quando perdem o processo. Ataque de Israel atinge hospital e provoca a morte de pacientes, médicos e jornalistas. Excesso de calor afeta milhões de europeus e a seca já é realidade em mais da metade do continente. Pesquisadores provam que alunos sem celular na escola aprendem mais rápido e com maior profundidade as matérias. E o italiano Carlo Ancelotti faz a segunda convocação como técnico da seleção brasileira. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A polícia prendeu hoje em Pernambuco um homem suspeito de ameaçar de morte o influenciador digital conhecido como Felca. Foram as denúncias dele que agravaram a situação do esquema criminoso de exploração de crianças pela internet. A Justiça de São Paulo havia determinado a quebra de sigilo de uma conta de e-mail que enviou mensagens com ameaças de morte a Felca, autor do vídeo com denúncias de adultização e exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais, que mencionam o influenciador Ítalo Santos. A ameaça continua e a pessoa diz que Felca vai se ferrar muito na sua vida. Prepara para morrer, você vai pagar com a sua vida, conclui a mensagem. Algumas horas depois, o mesmo e-mail encaminha uma nova mensagem ao youtuber, com ofensas e novas ameaças de morte. No momento da abordagem, Caio estava acompanhado de outro homem, identificado como Paulo Vinícius, que foi flagrado acessando indevidamente sistemas da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A Secretaria da Segurança Pública informou que no interior do imóvel foi constatado que o computador do investigado estava em uso e aberto na tela de acesso à plataforma de segurança pública do estado de Pernambuco, circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, Caio também é investigado sob suspeita de integrar uma quadrilha que, por meio de desafios na internet, promoveria a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o delegado Guilherme Caselli, da Polícia Civil de São Paulo, essa apuração está em fase inicial. Segundo a autoridade policial, tem uma possibilidade da investigação que ainda está em curso, mostrar que, de fato, ele participe de uma organização, de uma estrutura que tem um apelo via rede Discord, de exploração sexual de crianças e adolescentes, através dos desafios. Segundo o delegado, Caio ganhava dinheiro com a venda de acesso a informações sigilosas obtidas por meio de invasões a sistema de justiça e de secretarias estaduais de segurança. De acordo com os investigadores, os dois homens presos moravam em casas próximas. Quando a polícia chegou ao local onde eles foram presos, em Olinda, Caio se preparava para sair, enquanto Paulo foi preso em flagrante por causa do acesso aos sistemas. Um levantamento divulgado hoje revelou que os jovens são as maiores vítimas dos acidentes e dos casos de violência que acontecem no Brasil. Grande parte é consequência de agressões, armas de fogo e deslocamentos em motocicletas. Um levantamento divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz revelou que os jovens de 15 a 25 anos são os que mais morrem vítimas de violência e acidentes no Brasil. A pesquisa, baseada em dados do Sistema Único de Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referentes a 2022 e 2023, mostra que 65% dos óbitos nessa faixa etária estão ligados a causas externas, como agressões e acidentes. A taxa de mortalidade dos
dos jovens é de 185 a cada 100 mil habitantes, número superior ao da população em geral e ainda mais alarmante entre os de idade de 20 e 24 anos. As principais causas estão relacionadas a agressões físicas, ataques com arma de fogo e acidentes de trânsito, sendo os motociclistas os mais atingidos. Apenas entre os homens, 84% das mortes no trânsito ocorreram em acidentes de moto. O estudo aponta que homens jovens são mais expostos com riscos de morte 8 vezes maior do que o das mulheres. Na faixa de 20 a 24 anos, a taxa chega a 390 mortes por 100 mil habitantes. No caso delas, a violência fatal ocorre de maneira mais diversificada, incluindo homicídios por estrangulamento, além do fato de 34,5% das mulheres assassinadas nessa idade foram mortas dentro de casa. Outro dado preocupante é o recorte racial, já que jovens pretos e pardos representam mais da metade das vítimas. Entre os homens negros, o risco de morte por violência ou acidente chega a 227 por 100 mil, o que representa uma taxa 22% maior do que a média geral e quase o dobro do índice entre jovens brancos e amarelos. As regiões Norte e Nordeste concentram os índices mais elevados. No Amapá, jovens de 20 a 24 anos registraram taxa de 447 mortes a cada 100 mil habitantes. E na Bahia, o índice chegou a 403 na mesma faixa etária. Para os especialistas, os dados reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas à proteção da juventude, especialmente no combate à violência e na prevenção de acidentes. A Procuradoria-Geral da República pediu um reforço para o monitoramento da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o chefe da Procuradoria, Paulo Gonet, a intenção é que o ex-presidente seja vigiado 24 horas por dia, mesmo estando com tornozeleira eletrônica. Gonet salientou que não existe intenção de colocar guardas no domicílio de Bolsonaro, nem adotar medidas que atrapalhem o seu relacionamento com a vizinhança, mas reforçar o controle das medidas cautelares. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intensificou o tom de campanha. Durante encontro com empresários, o governador defendeu a redução no número de ministérios e usou a Argentina como exemplo de sucesso para os cortes de gastos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participou de um seminário para empresários em São Paulo, disse que o Brasil não deve escolher lado na disputa global entre China e Estados Unidos, mas sim pautar pelo equilíbrio nessas relações, criticando a política externa e fiscal do governo Lula. De acordo com o governador paulista, um eventual governo de centro-direita precisaria adotar o lema "Crescer 40 anos em 4", em referência ao slogan de Juscelino Kubitschek. Que ele vem com um lema ousado, 50 anos em 5. E esse cara impulsiona a indústria, ele interioriza o Brasil, ele constrói Brasília, o pessoal fala assim, ele construiu Brasília em 5 anos, na verdade ele construiu Brasília em 3, porque a autorização do Congresso sai em 57, ele conclui a construção de Brasília em 1960. Ele construiu uma cidade, que hoje é a nossa capital, em 3 anos. Então, um líder disruptivo, uma pessoa que pensou o futuro, que implantou bases para a gente dar um salto subsequente. Então, eu não sei qual vai ser o lema de um novo governo. Eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro. O governador destacou a importância de implementar uma agenda fiscal para garantir prosperidade às próximas gerações. Ele ainda propôs reduzir o número de ministérios, usando a Argentina como exemplo, dizendo que o presidente Javier Milei opera com 9 ministérios e que dá para cortar sem perder qualidade, onde a tecnologia será grande aliada. Primeiro desafio, a gente levar em consideração a questão fiscal. A gente precisa internalizar isso, porque depende da questão fiscal aquilo que a gente vai deixar de legado para as próximas gerações. O que a gente quer deixar de legado? Prosperidade ou a gente quer deixar dívida? É só olhar aqui para pertinho, olha o que a Argentina fez. Como que ela conseguiu reduzir o tamanho do Estado, como ela diminuiu a despesa pública, o efeito que isso está tendo em termos de inflação, o efeito que isso está tendo em termos de crescimento. Ora, se a gente se endivida muito, se a gente gasta muito, a gente vai ter que se financiar. Quando a gente se financia, seja pela via da moeda, a gente está gerando inflação, seja pela via da dívida, a gente está levando taxa de juros, a gente está tirando, está drenando
prosperidade, a gente está drenando produtividade, a gente está matando o investimento. Então a gente precisa trazer esses conceitos para cá para que a gente possa fazer a diferença para isso, tanto para a tecnologia, e aí a gente precisa de um gestor moderno, tanto para a questão da segurança pública quanto para a questão fiscal, a gente precisa de liderança. E a gente está discutindo há muito tempo as mesmas pessoas. A gente está há 40 anos debatendo as mesmas coisas e nós estamos estacionados, perdendo tempo. A gente precisa mudar a página, né, porque ninguém aguenta mais o Brasil como ele está. Mesmo depois de adotar um discurso de presidenciável no seminário, o governador de São Paulo negou que seja candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Tarcísio de Freitas, ainda filiado aos Republicanos, pode migrar para o PL, partido de Jair Bolsonaro, que tem como presidente Valdemar da Costa Neto. O dirigente partidário defendeu durante o evento que Bolsonaro não está fora da disputa e anunciou a intenção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que tornou o ex-presidente inelegível até 2030. E a seguir, governo anuncia que vai comprar produtos alimentícios prejudicados pelo tarifaço dos Estados Unidos. E as ações trabalhistas caminham para o recorde, porque as pessoas não precisam pagar custas quando perdem o processo. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou hoje que o governo vai comprar os produtos agropecuários atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos. Um alívio parcial aos produtores. O governo federal autorizou estados e municípios a comprarem, sem licitação, uma série de alimentos que perderam o mercado externo após as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura lista itens como açaí, água de coco, castanhas, mel, manga, pescados e uva. Esses produtos poderão ser destinados à merenda escolar e à formação de estoques públicos. Desta lista, ficarão de fora apenas o café e a carne bovina. O governo não vai comprar, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Estes são 2 itens que os produtores podem mais facilmente vender para outros mercados. A lista pode ser ampliada futuramente, caso outros setores venham a ser impactados. Para participar, os produtores deverão comprovar prejuízo por meio de uma declaração de perda na exportação. Com essa comprovação, eles poderão vender diretamente para prefeituras, governos estaduais e para a União, dentro do chamado Plano Brasil Soberano. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o objetivo é garantir renda aos agricultores prejudicados pelo tarifaço norte-americano. O ministro também destacou que novas cadeias produtivas poderão ser incluídas caso a situação se agrave. Além da portaria, o governo anunciou linhas de financiamento de até 40 bilhões de reais para o setor exportador. Serão 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações e 10 bilhões em recursos próprios do BNDES. O crédito poderá ser usado para capital de giro, compra de máquinas e abertura de novos mercados. Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a liberação depende também da aprovação de projetos em tramitação no Congresso. Alckmin pediu celeridade aos parlamentares na análise de 18 propostas sobre o comércio exterior, crédito e acordos internacionais. O governo avalia que a aprovação é essencial para dar fôlego imediato às empresas brasileiras. O tarifaço do governo Trump, que impôs tarifas de até 50% sobre produtos agrícolas brasileiros como café, carne bovina e suco de laranja, ameaça agravar a crise de pagamentos no agronegócio. A medida reduz a competitividade dos produtos no mercado norte-americano, pressiona preços internos, como no caso do suco de laranja, que já sofreu forte desvalorização, e compromete o fluxo de caixa dos produtores. Com menos receita, aumenta o risco de atrasos em financiamentos, dívidas e compromissos com fornecedores, afetando tanto grandes exportadores quanto pequenos agricultores e cooperativas. A crise de liquidez não atinge apenas grandes produtores. Em 2024, a agropecuária registrou retração de 3,2% no PIB, resultado da queda nos preços de commodities e problemas climáticos. Nesse cenário, os pedidos de recuperação judicial no setor saltaram 138% em um ano, somando mais de 1.200 solicitações. Ao final de 2024,
A inadimplência em operações de crédito rural e agroindustrial chegou a 5,2% contra 1% em 2023. O aumento compromete o acesso a novos financiamentos e ameaça a sustentabilidade da cadeia produtiva do pequeno agricultor aos grandes exportadores. Segundo Leandro Marmo, advogado especialista em direito do agro, essa é uma das maiores crises financeiras do agro brasileiro. Nessa que é a maior crise financeira da história do agronegócio brasileiro, é que os produtores têm um passivo gigantesco. O governo, com todas essas políticas inadequadas quanto à perspectiva financeira do país, elevou substancialmente a Selic. Com essa Selic elevadíssima e com a margem de lucro muito baixa dos produtores, eles não estão dando conta de pagar as suas obrigações com a sua produção. Na nossa leitura, hoje, mais de 90% dos produtores brasileiros precisariam vender parte ou toda a propriedade para conseguirem pagar essas dívidas. E ainda que o quisessem fazer isso, não seria fácil, porque diante da crise financeira generalizada, não há quem tenha dinheiro e interesse em investir no agro. O presidente Lula recebeu a visita do presidente da Nigéria, Bola Tinubu. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas entre os dois países, que reafirmaram a vontade de ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, foi recebido com todas as horas do batalhão da guarda presidencial de um chefe de Estado. O presidente Lula ficou aguardando a chegada do líder nigeriano na rampa do Palácio do Planalto. Durante o encontro, foram anunciados novos acordos em áreas estratégicas e reafirmada a disposição dos dois países em ampliar o intercâmbio econômico, político, cultural e tecnológico. De acordo com Lula, a visita de Tinubu simboliza um marco para a retomada da cooperação entre os dois países. O presidente brasileiro ressaltou que nos últimos meses foram firmados acordos em áreas como defesa, agricultura, pecuária, segurança, produção audiovisual, comércio, turismo e energia. O Brasil tem que ajudar a África transferindo tecnologia, transferindo conhecimento, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui no Brasil que deu certo, sobretudo na área agrícola. O Brasil tem a obrigação de ajudar o continente africano a ter o mesmo desenvolvimento que nós tivemos aqui. Significa definitivamente a volta do Brasil ao continente africano, não como um país que quer ter relação hegemônica com ninguém, mas um país que quer ter uma relação solidária, fraterna, igualitária, pensando no crescimento do povo africano e pensando no crescimento do povo brasileiro. Por isso, esteja certo que hoje é um dia muito importante para mim, muito importante para o meu país e pode ter certeza vai ser um dia muito importante para a história da Nigéria. Muito obrigado. Com os novos instrumentos, a relação entre os dois países fica ainda mais forte. Protecionismo e unilateralismo, Nigéria e Brasil reafirmaram sua aposta no livre comércio e na integração produtiva. Durante a visita, Brasil e Nigéria assinaram 4 memorandos de entendimento em áreas estratégicas. O primeiro trata da cooperação na formação de diplomatas, com o objetivo de desenvolver capacidades de servidores do serviço exterior e fortalecer a relação institucional entre os dois países. Outro acordo prevê o estabelecimento de consultas políticas regulares, voltadas a facilitar o diálogo entre os governos em temas de interesse comum. O que nós queremos compartilhar. Transferência de tecnologia, energia, economia, para que possa beneficiar os dois países. Para que o Brasil possa continuar a ampliar as oportunidades para todos, para poderem abraçar a África. A África é a nova fronteira. Um dos acordos assinados diz respeito à colaboração no setor de aviação. Com um novo acordo, será possível estabelecer e explorar serviços aéreos entre os territórios, além de contribuir com o desenvolvimento da aviação civil internacional. Também foi firmado o memorando para a cooperação em ciência, tecnologia e inovação, que abrange pesquisas em biotecnologia, bioeconomia, ciência oceânica, energia, desenvolvimento espacial, transformação digital e novos materiais. Além disso, foi assinado um memorando entre o BNDES e o Banco de Agricultura da Nigéria, que servirá como marco para a promoção do comércio e do desenvolvimento, harmonizando esforços das duas instituições financeiras. E eu quero garantir às pessoas que aqui estão hoje
que nós escalamos esta promessa para o caminho da realidade, como se ouviu nos vários memorandos de entendimento assinados. Brasil e Nigéria mantêm um relacionamento tradicional e diversificado, com forte influência nigeriana na formação cultural e social brasileira. No âmbito político, as relações bilaterais são intensas desde a independência nigeriana em 1960. País com maior economia e maior população do continente africano, a Nigéria é o único país da África Ocidental e um dos poucos no mundo com o qual o Brasil mantém um mecanismo de diálogo estratégico. E o presidente Lula assinou hoje um decreto liberando mais 12 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos da indústria nacional. O crédito, com a maior parte dos recursos do BNDES e juros mais baixos, começará a ser liberado na metade do mês que vem. Com as outras duas medidas já anunciadas, o total de ajuda para os empresários enfrentarem o tarifaço de 50% do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou aos 52 bilhões de reais. E a semana começou com o mercado financeiro monitorando apenas expectativas de uma eventual queda na taxa de juros nos Estados Unidos, de melhora na inflação no Brasil e das discussões sobre a próxima eleição no país. O resultado foi uma baixa de 0,19% na cotação do dólar, que terminou o dia cotado em R$ 5,41, e de estabilidade na Bolsa de Valores, que fechou em 138.025 pontos. As 300 maiores varejistas do Brasil somaram 1 trilhão e 300 bilhões de reais em vendas brutas em 2024, um recorde, empregando cerca de 1.700.000 pessoas. O levantamento foi feito pelo Instituto IRTT, especializado na área. Um varejo pulverizado com líderes regionais que crescem rápido e redes nacionais que se mostram resilientes a grandes solavancos macroeconômicos, como a ascendente taxa básica de juros. Essas são algumas das constatações do ranking Top 300 do varejo brasileiro, divulgado pelo Instituto Retail Think Tank Brasil, o IRTT. O faturamento de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 2024 apresenta alta nominal de 9,8% sobre o ano de 2023. Na conta entram apenas a venda de produtos próprios, não os de terceiros, o que deixa de fora gigantes do país. O índice de 9,8% é maior que o da média do varejo nacional, que avançou 8,2% em 2024, de acordo com a pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo os organizadores do estudo, o varejo avançou em 2024, apesar de certa desaceleração no segundo semestre, motivada pelo aumento da Selic. Este ano, a alta dos juros vem comprometendo em parte as vendas ou a expansão do setor. O ranking do IRTT também apontou que 68 varejistas do grupo das 300 maiores empresas do setor desenvolveram projetos de inteligência artificial no ano passado, indo ao encontro de uma tendência global já apresentada durante a NRF 2025, a mega feira do varejo realizada todos os anos em Nova York. As maiores varejistas somam 80.638 pontos de venda e empregam 1.700.000 pessoas. E a seguir, italiano Carlo Ancelotti faz a segunda convocação como técnico da seleção brasileira. E ataque de Israel atinge hospital e provoca a morte de pacientes, médicos e jornalistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, não dá muita folga ao Congresso quando o assunto é emenda parlamentar. Flávio Dino quer tudo bem explicado. E agora surgiu uma nova questão com quase 700 milhões de reais.
O ministro Flávio Dino do STF determinou o prazo de 10 dias para que o Tribunal de Contas da União detalhe quase 695 milhões de reais em emendas PIX sem plano de trabalho cadastrado. Os dados deverão ser enviados às superintendências da Polícia Federal em todo o país para abertura de inquéritos. As chamadas emendas PIX são uma modalidade simplificada em que o parlamentar transfere recursos diretamente para esses estados e municípios sem a necessidade de indicar previamente projetos ou serviços específicos. Por decisão do Supremo, no entanto, é obrigatória a apresentação de plano de trabalho, documento que mostra como o dinheiro será aplicado. Segundo informações repassadas pelo TCU, ainda restam 964 emendas sem registro referentes ao período de 2020 a 2024. O valor total desses repasses chega a quase 695 milhões de reais. Na decisão, o ministro Flávio Dino afirmou que, apesar da redução do número de dependências, ainda há descumprimento parcial da ordem judicial. Ele também reforçou que cabe ao TCU a fiscalização dos recursos, mas que os tribunais de contas estaduais podem colaborar nesse processo. O ministro determinou ainda a abertura de contas bancárias específicas para cada emenda coletiva, de bancada ou comissão. Bancos públicos terão 30 dias úteis para adaptar seus sistemas e comprovar a operacionalidade das novas regras. A medida foi chamada por Dino de preventiva em meio a discussões sobre a possibilidade de um novo orçamento secreto. O ministro afirmou que não há evidências concretas de desvio de finalidade, mas destacou que o limite constitucional para emendas de relator precisa ser rigorosamente observado. A decisão também obriga o Ministério da Saúde para que respeite os critérios constitucionais na execução de recursos de emendas. O objetivo é evitar distorções e garantir que o dinheiro público cumpra a finalidade prevista em lei. Com a nova determinação, parlamentares e gestores municipais deverão prestar contas de forma mais detalhada sob risco de investigação pela Polícia Federal. O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, anunciou hoje a sua segunda convocação. E quem esperou por quase 2 anos o retorno de Neymar vai ter que esperar mais um pouco. O técnico Carlo Ancelotti fez a sua segunda convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Chile no Maracanã e a Bolívia em La Paz. E os convocados foram os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Nas laterais, Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Os zagueiros são Gabriel Magalhães, Marquinhos, Fabrício Bruno e Alexandro. Os meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. No ataque, Estevão, Gabriel Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e João Pedro. Após atuar por 7 jogos consecutivos pelo Santos, Neymar vivia a expectativa de retornar à seleção brasileira após quase 2 anos fora. Mas não foi dessa vez que isso aconteceu. E quem demonstrou tristeza com isso foi o técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar o equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Já a ausência de Neymar traz diversas opiniões na torcida brasileira. E entre o amor e o ódio, o camisa 10 segue dividindo o público. Pra mim já deu o tempo dele, já foi, mano. Não fez lá atrás, não vai fazer agora, mano. Pra mim é os que tá na atualidade. E quem tá na atualidade, ele não tá, mano. Então, acho que não cabe mais na seleção, não. Como ele voltou após a lesão, aí quando ele voltou, ele jogou bem. Eu vou ser a verdade, não sou Neymar, odeio, mas ele faz diferença na seleção brasileira e faria bem pro Brasil crescer. Essa foi a última convocação de Ancelotti antes da Copa do Mundo, que será no ano que vem. O italiano quer testar alguns jogadores que ainda não conhecia. Por isso, alguns nomes conhecidos pelo italiano, como Vini Júnior e Rodrigo, ficaram de fora para novos nomes entrarem, como o de Caio Jorge e de Hugo Souza. Sob ameaça de tropas americanas no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a população para se alistar na Milícia Nacional na capital Caracas. O último final de semana começou com filas e tendas montadas para receber voluntários.
O governo venezuelano montou tendas em praças e quartéis de Caracas para o primeiro dia de alistamento na Milícia Nacional. O presidente Nicolás Maduro convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para o processo, o que, segundo ele, é uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Cidadãos fizeram fila para atender ao chamado. Se Simão Bolívar deu tudo o que tinha, todas as suas riquezas para defender nossa nação, nós que somos herdeiros dessa luta pela liberdade, podemos dar até a vida pelo nosso comandante, pela nossa pátria. Eu pegaria em armas pelos meus filhos, pela minha família, perderia a vida pela pátria. A convocação veio depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. Em resposta, o líder chavista anunciou um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. De acordo com uma fonte ligada à Operação Antinarcóticos dos Estados Unidos, 3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Na sexta-feira, Maduro rejeitou o envio de militares americanos para águas do Caribe e destacou que quem ameaça um, ameaça todos. Aqueles que ameaçam tentar fazer na Venezuela uma mudança de regime, um golpe terrorista militar, são imorais, criminosos e ilegais. É imoral, criminal e ilegal. O governo americano não reconhece as 2 últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. O exército de Israel atingiu um hospital na cidade de Gaza, matou pacientes, médicos e até profissionais da imprensa. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que lamenta o que aconteceu, porque, segundo ele, foi um equívoco. A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou que várias pessoas morreram em bombardeios israelenses contra um hospital no sul do território palestino. 4 jornalistas e um membro da equipe da Agência de Proteção Civil estão entre as vítimas. Os ataques ocorreram como alvo do Hospital Nasser, em Khan Yunis. A rede de televisão do Qatar Al Jazeera informou que um de seus jornalistas estava entre as vítimas. Há 2 semanas, 4 repórteres e 2 funcionários da rede foram mortos em outro ataque. A agência France Press entrou em contato com o exército israelense, que afirmou estar verificando o incidente. O gabinete de segurança presidido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou no início de agosto um plano para tomar militarmente a cidade de Gaza e os campos de refugiados adjacentes, bem como assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas. Diante das perspectivas, moradores vão em direção ao sul como podem, em carros, carroças ou até mesmo a pé. Os bombardeios e operações israelenses soma-se à fome. A ONU declarou oficialmente um cenário de fome no território palestino. Mas quem vive esta condição, há tempos reclamou da demora. Até o momento, o governo israelense não se posicionou sobre a nova proposta de cessar-fogo que, segundo fontes do Hamas, teria sido aceita na segunda-feira pelo movimento islâmico palestino e contemplaria uma trégua de 60 dias associada à libertação, em 2 etapas, dos reféns israelenses. E a seguir, excesso de calor afeta milhões de europeus e a seca já é realidade em mais da metade do continente. E pesquisadores provam que alunos sem celular na escola aprendem mais rápido e com maior profundidade as matérias. Não demorou muito para alguns pesquisadores provarem que os alunos que não usam celular na sala de aula têm melhor resultado para aquilo que eles foram lá para fazer, aprender. Os bons resultados foram principalmente em matemática. A restrição ao uso de celulares nas escolas, que começou no Rio de Janeiro e se estendeu para todo o Brasil neste ano, já apresenta impactos positivos na aprendizagem dos estudantes. Uma pesquisa inédita da Universidade de Stanford, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio, revelou que os alunos da rede municipal tiveram um avanço de 25% em matemática e de 13% em língua portuguesa em 2024.
primeiro ano completo de vigência da medida. O levantamento envolveu 919 diretores de escolas de ensino fundamental, o que representa aproximadamente 90% desse segmento no município. A metodologia utilizada pelos pesquisadores buscou isolar o efeito da proibição do uso dos celulares de outros fatores, como alterações curriculares ou investimentos em estrutura, permitindo atribuir os ganhos diretamente à nova política educacional. Segundo o secretário de Educação do Rio, os números confirmam o que já vinha sendo percebido nas salas de aula. Sem a distração constante do celular, os alunos conseguem dedicar mais atenção às atividades escolares e também a manter o foco no processo de aprendizagem. O resultado foi observado de maneira consistente ao longo do ano, com crescimento progressivo a cada bimestre. O decreto que restringiu o uso de aparelhos eletrônicos em salas e recreios entrou em vigor no primeiro dia letivo de 2024, abrangendo escolas públicas e privadas. A decisão se baseou em diagnósticos nacionais e internacionais, entre eles relatórios da Unesco, que alertam para os efeitos negativos do uso excessivo de dispositivos móveis no desempenho escolar. Para os pesquisadores envolvidos, a experiência carioca mostra que a medida tem potencial de transformar a educação em todo o país. Agora, adotada em âmbito nacional, a política pública reforça o debate sobre o uso equilibrado da tecnologia entre crianças e adolescentes, apontando caminhos para conciliar inovação digital e qualidade de ensino. O tempo seco e as altas temperaturas continuam atingindo a Europa. Mais da metade do solo europeu foi afetado pela seca. Além disso, na Itália, o calor forçou a retirada de passageiros de um avião. De acordo com uma análise realizada pela agência AFP, desde o início de agosto, a Europa e a bacia do Mediterrâneo tiveram mais da metade dos solos afetados pela seca. Para ter noção, nunca houve um nível tão alto registrado no período de 1º a 10 de agosto, desde o início das observações em 2012. O indicador de seca do Observatório do Programa Europeu Copernicus se divide em 3 níveis de seca: monitoramento, alerta e alarme. No início de agosto, quase 8% da Europa e da área do Mediterrâneo encontrava-se em estado de alerta, considerado o nível mais grave, pouco mais de 38% em estado de aviso e 5% em vigilância. O Cáucaso e o norte dos Balcãs são regiões mais afetadas. A região da Geórgia e a Armênia estão com mais de 90% de seus territórios atingidos pela estiagem, assim como a Bulgária e Kosovo. Desde abril, aproximadamente metade desta área é afetada pela seca. Esse episódio supera em gravidade a forte seca do verão de 2022. As ondas de calor atingem a Europa desde julho, causando muitos incêndios florestais. Espanha, Portugal e Itália também foram afetados por queimadas intensas no início do mês e agora enfrentam a seca em determinadas áreas. Inclusive, na Itália, um voo que partiria de Florença rumo a Londres precisou desembarcar 20 passageiros, devido às altas temperaturas registradas na região. Isso porque o excesso de calor reduziu a densidade do ar e comprometeu a capacidade de decolagem da aeronave. Segundo a companhia aérea, o calor intenso exigiu maior quantidade de combustível para que o avião atingisse a altitude de cruzeiro, que é quando a aeronave permanece em uma altura constante do voo, o que necessitou reduzir o número de pessoas a bordo. Uma das passageiras contou que o anúncio causou surpresa e desconforto entre as pessoas. A empresa se desculpou pelo transtorno e afirmou que trabalhou para realocar os passageiros o mais rápido possível. Os fragmentos ósseos de Lucy, uma famosa ancestral humana de mais de 3 milhões de anos, saíram excepcionalmente da Etiópia e estão em exibição pela primeira vez na Europa. Os restos mortais antigos foram descobertos na Etiópia em 1974. A ministra do Turismo da Etiópia, Selamawit Kassa, enfatizou que esta é a primeira vez que Lucy e Selam são exibidos juntos fora da Etiópia, tornando a exposição um evento único. Selam nunca saiu da Etiópia e Lucy já foi exibida nos Estados Unidos. Os 52 fragmentos de Lucy ficarão em exibição por 60 dias como parte da exposição Origens Humanas e Fósseis. O descobridor de Lucy, o americano Donald Johanson, e o descobridor de Selam,
o etíope Zeresenay Alemseged, também compareceram à inauguração em Praga. Johansson destacou a África como o lugar onde nos diferenciamos dos macacos africanos pela primeira vez, onde nos posicionamos eretos pela primeira vez, onde nossos cérebros começaram a crescer, onde começamos a fazer arte e ferramentas de pedra especializadas, e onde nós, os chamados Homo sapiens, evoluímos. O hominídeo recebeu o nome em homenagem à música dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, que a equipe que a encontrou ouviu para celebrar a descoberta. Lucy era bípede, andava sobre 2 pernas e acredita-se que tenha morrido entre os 11 e os 13 anos, idade considerada adulta para esta espécie. Ela foi considerada por muito tempo a ancestral humana mais velha já encontrada, mas foi destronada em 1994 após a descoberta, também na Etiópia, de Ardi, uma fêmea de Ardipithecus ramidos que viveu há 4.500.000 anos. Em 2001, Toumai, um crânio datado de 6 ou 7 milhões de anos, foi encontrado no Chad, sugerindo que a família humana pode remontar a muito mais tempo do que se pensava anteriormente. Em um estudo de 2016, pesquisadores afirmaram que Lucy tinha braços fortes, sugerindo que ela frequentemente subia em árvores e se abrigava em galhos à noite. Ela também tinha pernas relativamente fracas, que não conseguia usar para escalar e eram ineficazes para caminhar, concluiu o estudo. Uma análise de uma fratura em um dos ossos de Lucy, realizada naquele mesmo ano, sugeriu que ela provavelmente morreu após cair de uma árvore. O encontro Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus aconteceu neste fim de semana. E como em todos os eventos desse tipo, centenas de pessoas se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Não vou deixar de lutar. A segunda edição do Homens que Vencem de 2025 aconteceu neste fim de semana, reunindo centenas de homens vindos de vários lugares para receberem uma palavra e celebrar a Deus. Fé, encorajamento e louvor não faltaram por aqui. Nesta edição do Homens que Vencem, mais uma vez, milagres e testemunhos marcaram o evento. E para quem veio disposto a se encontrar com Deus, certamente sai transformado deste lugar. Olha, todo encontro, a minha oração é para que cada homem tenha uma experiência com Jesus, um encontro mesmo com Jesus. Porque, no meu ponto de vista, todo ser humano, quando tem um encontro real com Jesus, ele não abandona mais. E nesta edição dos Homens que Vencem, esse encontro com Deus realmente aconteceu. Mas se prepare, porque uma unção de Deus vai descer agora sobre você. Se prepare, porque algo forte vai vir sobre você agora. Primeiro que a Bíblia diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então é uma unidade do corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, e nós pedimos aquela unção para que o homem execute a função que ele tem, que ele exerça o ministério que Deus deu para ele, não só no lar, no trabalho e na sociedade, mostrando a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E neste evento tão marcante, onde tanto ensinamento foi oferecido, o missionário R.R. Soares deixou uma mensagem maravilhosa de Jesus para todo homem que quer vencer. Na Bíblia Sagrada temos várias mensagens de Jesus, e principalmente para todas as pessoas. Mas os homens que querem vencer agradam mais o coração de Deus. Também as mulheres que querem vencer. É porque a pessoa não está desperdiçando. Deus gosta quando a pessoa levanta e diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser um vencedor. Seja a atividade dela empresarial, industrial, não importa, professor, pastor, o que for. A pessoa tem que querer fazer a vontade de Deus. Isso agrada a Deus e Deus estará do lado dela e pode contar com Ele, porque Ele vai abençoar em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.